Olá pessoal, esse é o nosso curso Carreiras Jurídicas Estaduais. Nós vamos conversar sobre processo coletivo. Vamos bater um papo sobre os temas mais importantes, aquilo que tem de mais relevante no processo coletivo, com várias incursões em direitos difusos e coletivos para ajudar você na sua preparação para o seu concurso. Vamos conversar sobre um monte de temas atuais e eu quero situá-lo já dentro dos temas que nós vamos trabalhar. Processo coletivo dentro do microsistema da tutela coletiva. Vamos falar de normas fundamentais da tutela coletiva, objeto da tutela coletiva, direitos coletivos lato sensu, difusos, coletivos, individuais, homogêneos, ação popular, ação civil pública. Aqui na ação civil pública tem muita coisa bacana para a gente conversar. Ação civil pública em face de improbidade administrativa, mandado de segurança, inquérito civil, compromisso de ajustamento de conduta. Esse item número 9 aqui é muito importante, teses. Vou situá-los nas teses do Superior Tribunal de Justiça em relação ao processo coletivo. Questões de concurso, também vamos conversar sobre algumas questões de concurso. Vamos falar sobre direitos difusos e coletivos, também voltado para o processo coletivo. É isso que nós vamos conversar. Então, eu gostaria de dizer que o nosso objetivo aqui é capacitar os alunos, capacitar os candidatos com formação em direito para os concursos da área. Estamos falando de carreiras jurídicas estaduais. E para que nós possamos conversar e você possa aprimorar os seus estudos, eu gostaria de trabalhar, de mostrar alguma bibliografia inicial, alguma bibliografia que eu considero essencial. Claro, são alguns autores que eu particularmente escolhi, sem prejuízo de outros autores que vocês eventualmente gostariam de trabalhar. Então, eu trouxe aqui no número 1 o livro do professor Hugo Nigro Mazzilli, Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Esse é um clássico, na verdade, dos direitos difusos e coletivos. O professor Hugo Nigro Mazzilli, ele formou gerações e gerações de juristas. O 2 é o Manual do Processo Coletivo do professor Ricardo Barros Leonel, esse é promotor de justiça em São Paulo, uma obra excelente sobre processo coletivo. Rodolfo de Camargo Mancuso também, livro Ação Civil Pública, grande obra também sobre ação civil pública. Processo coletivo, o falecido ministro Teori Zavascki, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, também do Superior Tribunal de Justiça, tem uma obra fantástica sobre processo coletivo que é referência para todos nós. Interesses difusos e coletivos, essa é a minha contribuição pela editora Juspodium sobre o tema. É um compêndio de leis comentadas sobre direitos difusos e coletivos. Motauri Choquete de Souza, Ação Civil Pública e Inquérito Civil, também é outra obra muito rica e muito boa de trabalhar. Interesses Difusos e Coletivos, volume 1 e volume 2, Kleber Masson, Adriano Andrade de Souza, Landolfo Andrade de Souza e os demais autores aqui também no volume 2. Essa obra de Direitos Difusos e Coletivos do professor Kleber Masson, também promotor de justiça em São Paulo, é uma obra muito completa e bem abrangente. E o número 9, Interesses Difusos, Conceito e Legitimação para Agir, também do Rodolfo de Camargo Mancuso. Essas são algumas obras em temas de processo coletivo e direitos difusos e coletivos que você pode usar no seu estudo no dia a dia, claro, sem prejuízo de outros autores que eventualmente você conheça e você se adapte. O importante é que você tome gosto pela leitura. O importante é que você se adapte à leitura que você está fazendo, porque senão estudar acaba virando um fardo, e não pode ser um fardo. Tem que ser um prazer também você estudar e se preparar para aquela carreira que você quer seguir, para aquele objetivo que você deseja atingir, ok? Bom, para que nós falemos em direitos difusos e coletivos, nós temos que falar um pouquinho sobre a evolução dos direitos humanos, a evolução do processo coletivo. É um tema bastante tradicional, já conhecido de vocês, mas é necessário para contextualizar o tema. Então, vamos acompanhar aqui na tela, nós temos a primeira geração ou dimensão, direitos de liberdade, individualidade prevalece sobre o Estado, a primeira geração ou dimensão. Nós temos a segunda geração, direitos de igualdade, Estado social, direitos sociais.
Nós temos a terceira geração ou dimensão, direitos de fraternidade, solidariedade, é aqui onde há o surgimento, direitos difusos, normalmente ligados aqui à questão ambiental. A evolução se deu nessa linha, então. Quarta geração ou dimensão, segundo o professor Norberto Bobbio, a engenharia genética e bioética, por exemplo, e já se fala inclusive em direitos de quinta geração. Paulo Bonavides, ele ressalta a paz mundial como sendo direito de quinta geração. Você vai encontrar isso na obra do professor Paulo Bonavides, também, que é um clássico. Mas, de qualquer forma, essa contextualização ela é importante para que você saiba de como se deu o surgimento, onde nós nos encontramos agora e para onde, eventualmente, nós estamos caminhando. É preciso ressaltar que o processo coletivo ele deu um salto no Brasil nas décadas de 80 e 90. Na década de 80 e 90, a Lei da Ação Civil Pública, a 7347 de 85, ela é da metade da década de 80. Nós temos também a verdade, a Lei da Ação Popular, que é de 1965, um bom instrumento de controle dos atos da administração pública pelo cidadão, bem anterior à Constituição, mas também tutela direitos difusos. Mas o marco, na verdade, os marcos, década de 80 e década de 90. Dentro da década de 80, além da ação civil pública, da Lei 7347 de 85, é claro, nós temos que destacar a Constituição Federal, que data de 1988, de outubro de 1988, e a Constituição Federal ela traz algumas linhas gerais sobre direitos difusos e coletivos e também processo coletivo. É interessante dizer, por exemplo, que a Constituição ela menciona uma única vez a ação civil pública, isso está lá no artigo 129, inciso 3 da Constituição, como função institucional do Ministério Público. Mas a Constituição, na tela, ela começa falando sobre a ação popular. Aqui no inciso 73, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas. Então, essa é a ideia, né, da ação popular, e o Constituinte ele começa falando, olha só, moralidade administrativa. Opa, tem que voltar aqui. Ele começa falando moralidade administrativa, direito difuso por excelência, meio ambiente também direito difuso por excelência, da mesma forma patrimônio histórico, cultural, ficando o autor salvo comprovada má-fé isento de custas, que é justamente para facilitar que o cidadão exerça a sua fiscalização sobre os atos da administração. Então, olha só, o artigo 5º da Constituição, aqui quando fala de ação popular, ele traz moralidade administrativa e meio ambiente. O meio ambiente talvez seja o direito mais difuso por excelência, eu gosto sempre de citar esse exemplo, porque ele pertence a todos e não pertence a ninguém ao mesmo tempo. Então nós temos aqui o artigo 5º, inciso 73 da Constituição. Na sequência, como eu já mencionei, o artigo 129, inciso 3 da Constituição, que fala sobre inquérito civil e ação civil pública, função institucional do Ministério Público, importantíssima. Olha só, vamos acompanhar o que diz aqui o artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público, está lá no caput, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Olha só a expressão que a Constituição utiliza, outros interesses difusos e coletivos. Esse conceito de interesses difusos e coletivos ele está lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, parágrafo único, incisos 1, 2 e 3. Daqui a pouquinho nós vamos ver o conceito de cada um deles, tá certo? Mas o artigo 129 da Constituição, inquérito civil, lembrando que o inquérito civil, nós vamos trabalhar também, inquérito civil, ele é exclusividade do Ministério Público. Nenhuma outra instituição pode instaurar, presidir e conduzir o inquérito civil. Por sua vez, a ação civil pública não é
prerrogativa exclusiva do Ministério Público, inclusive por conta do parágrafo 1º do artigo 129. A legitimidade é concorrente, disjuntiva. A Defensoria Pública, aqui no artigo 134, também, né, falando sobre o tema, o artigo 134 ele diz que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentadamente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, olha só, direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, aqui na forma da Constituição. Então, a Defensoria Pública também é um instrumento, também é uma instituição do Estado que se utiliza do processo coletivo para exercer aí o seu munus, para exercer a sua função constitucional e a sua função institucional. Bom, dentro da Constituição, que data da década de 80, de 1988, de outubro de 1988, e seguindo aquela linha evolutiva das gerações e dimensões dos direitos fundamentais, da qual o processo coletivo acompanhou e apareceu ali na terceira geração com muita ênfase, a década de 90, e aí eu quero colocar na tela para a gente poder caracterizar bem. A década de 90 ela foi muito profícua em termos de legislação. Essa é uma passagem da minha obra de Direitos Difusos e Coletivos. Apesar de ter iniciado com forte turbulência política por conta de uma renúncia presidencial, após um período também turbulento em um regime de governo não democrático, muitas das principais leis que hoje utilizamos foram produzidas nesse período. Destas podem ser destacadas a Lei 8.069, que é o ECA, a Lei 8.137 de 90, a Lei de Crimes contra a Ordem Tributária e Relações de Consumo, a Lei 8.072, ou Lei de Crimes Hediondos, além do presente diploma, nessa parte aqui eu estou falando notadamente sobre o Código de Defesa do Consumidor. Além do presente diploma, conhecido amplamente como Código de Defesa do Consumidor. Então, essa lei, a década de 90 ela foi muito rica, onde várias das legislações que tratam do processo coletivo e de direitos difusos e coletivos em geral foram gestadas. Nós podemos citar o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, podemos citar também de forma muito relevante as leis orgânicas do Ministério Público da União e do Ministério Público dos Estados, duas instituições que atuam fortemente com o processo coletivo e na defesa dos interesses e direitos difusos e coletivos. A Lei 8.625 é de 1993, a Lei Complementar 75, Lei Complementar Federal 75, também é de 93, é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar e Distrito Federal e Territórios. A Lei 7347 de 85 também faz parte aí da década de 80. A Lei 4717 de 65, essa um pouquinho anterior, aí, mais ou menos 15 anos, né, 15 anos antes. Também a Lei 6938 de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que traz aspectos relevantes em relação ao meio ambiente, atuação do Ministério Público e promoção de responsabilidades por dano ao meio ambiente. Essa daí também, 81, na década de 80. A Lei Complementar 80 de 94, essa é a lei orgânica da Defensoria, ela sofreu várias alterações ao longo do tempo, mas juntamente com a Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados, a 8.625, é um importante diploma aí na tutela dos direitos difusos e coletivos e no manejo do processo coletivo. Nós temos aí outras também, podemos citar a Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança individual e coletivo, ok? Bom, mas já que nós estamos falando sobre processo coletivo, o que exatamente nós vamos conversar? Olha só, Marcos Rios Gonçalves, a tutela coletiva visa a propiciar um mais adequado acesso à justiça. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os princípios, sobre os fundamentos, mas a tutela coletiva, segundo o professor Marcos Rios Gonçalves, não compõe um ramo diferenciado do direito processual. Os seus institutos fundamentais
valem igualmente para ela, nos títulos seguintes, ver-se-á que os mecanismos de tutela coletiva podem e devem ser estudados à luz dos institutos fundamentais do processo civil, embora muitas vezes devam sofrer algumas adaptações ou até mesmo alterações. Então eu já trago essa passagem aqui do professor Marcos Rios Gonçalves justamente para chamar a atenção daquilo que nós conhecemos por princípio da integratividade. O professor Marcos Rios Gonçalves ele está dizendo que não é necessariamente um ramo diferenciado do direito, mas sim, ele deve ser lido juntamente com os institutos de processo civil. Isso significa dizer o quê? Colocar a lei da ação civil pública para conversar com o Código de Processo Civil, e efetivamente o faz, colocar o Código de Defesa do Consumidor para conversar com o Código de Processo Civil, e isso realmente acontece, a lei da ação popular para conversar com o Código de Processo Civil, isso realmente acontece, o mandado de segurança, a lei 12.016 de 2009, para conversar também com o Código de Processo Civil, e também com o Código de Defesa do Consumidor, os conceitos de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. É bom lembrar o seguinte, nós passamos muito tempo sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, esse código ele foi reformulado, ele foi revogado, nós temos um código novo de 2015 que entrou em vigor em 2016. Esse código de 2016, de 2015, que entrou em vigor em 2016, tal qual nós temos hoje, ele perdeu a chance, essa na verdade é uma grande crítica doutrinária, ele perdeu a chance de avançar no tema do processo coletivo. Na verdade, a única parte que tinha em relação a isso, né, que o Congresso Nacional acabou discutindo, era a conversão de ações individuais para coletivas, ela acabou sendo vetada pelo presidente da República, de maneira que o Código de Processo Civil, então, lá no seu artigo 318, pelo princípio da especialidade, continua remetendo o processo coletivo às leis especiais. É bem verdade, nós temos leis ricas em sede de processo coletivo, todas essas aí que eu já mencionei para vocês, e várias outras também que vocês conhecem, mas também é preciso dizer que o processo coletivo, o processo em geral, no Brasil, ele é bastante prolixo, bastante complexo, ele é muito denso, ele consegue importar muitas variações, muitas interpretações, de maneira que não é fácil lidar e alcançar a almejada segurança jurídica que se busca, sobretudo com o processo coletivo. Mas, de qualquer forma, nós temos que lidar com esse arcabouço legislativo, que é bastante grande, e temos que pegar aí o limão e fazer dele uma limonada, se é isso que se pode dizer. Temos que transformar o processo coletivo, essas várias leis aí, em nosso favor. E é isso que nós buscamos fazer. Bom, prosseguindo, né, o nosso tema é processo coletivo, o professor Marcos Rios Gonçalves disse de que forma que nós devemos ver a tutela coletiva, mas o que vem a ser exatamente processo coletivo? O que exatamente pode ser compreendido como processo coletivo? Eu trouxe aqui um conceito muito interessante do professor Ricardo Barros Leonel, que é promotor de justiça no estado de São Paulo, tem um livro excelente que eu citei ali na nossa... no início do nosso bate-papo, que é o Manual do Processo Coletivo. Olha como é que ele trata o processo coletivo. O conceito é compreendido como conjunto de normas e princípios, tá certo? Então, vamos começar a dissecar aqui esse conceito. Vou habilitar a caneta. Não se preocupem, ok? Com essa riscaçada aqui que eu faço na tela, a minha letra aqui é feia, enfim, porque esse material ele vai clean, vai limpinho para vocês. O processo coletivo é compreendido, então, como conjunto de normas e princípios. Opa, vamos voltar aqui e habilitar a caneta. Esse conjunto de normas e princípios ele é justamente o que deixa o processo coletivo denso e prolixo, que regem o equacionamento dos conflitos envolvendo direitos ou interesses coletivos em sentido amplo, desde suas origens, sua evolução, com dados úteis colhidos no direito comparado, sua configuração atual, seus institutos e, finalmente, suas perspectivas. Conjunto de normas e princípios que regem o equacionamento de conflitos envolvendo direitos ou interesses coletivos em sentido amplo. Já na visão do professor João Paulo Lordelo, processo coletivo
é aquele instaurado por ou em face de um legitimado autônomo em que se postula um direito coletivo lato sensu ou se afirma a existência de uma situação jurídica coletiva passiva. Bom, dentro desses conceitos, eu posso extrair a interpretação de que o conceito do professor Lordelo ele é um pouco mais instrumental do que o professor Ricardo Barros Leonel, que tem um conceito um pouco mais material do processo coletivo, mas ambos os conceitos eles se complementam. Conjunto de normas e princípios, e a partir daí você instaura em face de um legitimado autônomo para postular um direito coletivo lato sensu. Dá para nós pegarmos esses dois conceitos e trabalharmos simultaneamente e convergir naquilo que nós precisamos chegar. Então, professores João Paulo Lordelo e Ricardo Barros Leonel falando ali sobre o processo coletivo. Ambos, nesses dois conceitos, tanto de um quanto de outro, os dois mencionam interesses coletivos em sentido amplo. Legitimado autônomo postula um direito coletivo lato sensu. Então a ideia do processo coletivo é tutelar de alguma forma um direito coletivo. Bom, lato sensu. E o que vem a ser direito coletivo? Nós já vimos ali pelo professor Marcos Rios Gonçalves sobre o que trata a tutela coletiva, o conceito de processo coletivo, instrumental, um pouco material, né, em relação ao direito coletivo, tutelar o direito coletivo, e agora o que é direito coletivo? E aí eu vou trazer para vocês o conceito de direito coletivo, muito simples, muito objetivo, porém um conceito bem completo do ministro Teori Zavascki, o falecido ministro Teori Zavascki, que tem uma obra excelente sobre processo coletivo. Então o ministro Teori Zavascki ele diz o seguinte: direito coletivo é a designação genérica para as duas modalidades de direitos transindividuais, o direito ou difuso e o coletivo stricto sensu. É a denominação que se atribui a uma especial categoria de direito material nascida da superação, hoje indiscutível, da tradicional dicotomia entre interesse público e interesse privado. Então, direito coletivo, na visão do ministro Teori Zavascki, é a denominação, a especial categoria de direito material que nasce dessa superação. É interessante dizer que ele menciona os direitos difusos e os direitos coletivos. E aí você pode estar perguntando, e os direitos individuais homogêneos? Sim, é verdade, esses aí estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 81, parágrafo único, inciso 3, decorrentes de origem comum. O que são direitos individuais homogêneos? Na verdade, eles são direitos individuais que podem ser tutelados a título coletivo justamente para facilitar o seu andamento. Então, é essa a ideia do direito individual homogêneo, de maneira que o ministro Teori Zavascki ele se refere apenas aqui aos direitos difusos e direito coletivo. Bom, essa questão referente ao processo e ao direito coletivo, ela tem relação, ela se refere, na verdade, à adoção de uma fórmula instrumental nova para solucionar conflitos decorrentes da mudança social. O que vem a ser isso? Conflitos decorrentes de mudança social. Bom, nós estamos hoje no século XXI, não é? Então, a sociedade, vamos colocar em um marco temporal de 50 anos para cá, imaginem, observem, verifiquem o quanto que a sociedade mudou e evoluiu. Basta ver o uso, por exemplo, dos smartphones. O que nós fazemos com os smartphones hoje? Pagamos conta no banco, verificamos extrato, fazemos compras. Enfim, os smartphones hoje fazem parte da nossa vida. Basta você ver hoje, por exemplo, os tipos de publicidade em sede de direito do consumidor que são realizadas hoje, como elas são realizadas hoje e como eram realizadas de 50 anos para cá, de que forma que isso foi evoluindo. Os próprios problemas sociais que transcendem a individualidade, como, por exemplo, na área da saúde, na área do saneamento básico, na área do meio ambiente, na área da regularização fundiária, na área do urbanismo, os problemas eles vêm crescendo em quantidade e qualidade, de maneira que é necessário, absolutamente necessário, rever o sistema processual
para que se possa dar o mínimo de vazão às demandas que a sociedade coloca. Se a sociedade evolui, o Poder Judiciário e as instituições têm que evoluir junto. Se a sociedade evolui e traz, né, para conhecimento das instituições determinados tipos de problemas, determinados tipos de demandas, determinados tipos de comportamento, a sociedade muda, as instituições elas devem acompanhar. É claro, eu estou falando isso e sei que isso não é algo tão fácil. Todos nós somos seres humanos, somos aí em torno de 7 bilhões de almas nesse mundo, cada um com experiência de vida diferente, cada um com pensamento diferente, e aqui especialmente no Brasil, para falar em direitos difusos e coletivos, uma única ação que consegue satisfazer o interesse de muitas pessoas ao mesmo tempo, é realmente uma coisa complexa e dá vazão a um monte de debates, muitas vezes até acalorados. Mas, na verdade, isso é necessário por quê? Porque o Brasil ele tem mais de 100 milhões de processos tramitando na Justiça. Esses números aqui eles eram de 2015, hoje é mais ainda. Nós temos uma população de mais de 206 milhões de pessoas, uma legislação prolixa, problemas sociais, falta de diálogo. Pessoal, a questão da falta de diálogo talvez seja um dos maiores problemas que hoje o judiciário enfrenta. Vou voltar aqui a acessar a caneta. Talvez seja um dos maiores problemas que o judiciário enfrenta. A falta de diálogo, ela traz o excesso de litigiosidade. Ou seja, as pessoas hoje pouco conversam e preferem, de algum modo, levar os seus problemas para que um juiz ou outra instituição, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, os resolva. É claro, tem problemas mesmo, tem situações onde as instituições têm que entrar em campo e têm que lançar mão dos argumentos jurídicos e da legislação para resolver. Mas estimular as pessoas a conversar e proceder a uma mudança de cultura é absolutamente necessário para que nós consigamos também adequar o nosso sistema processual. É por isso que hoje se fala cada vez mais em soluções não litigiosas dos conflitos. É a tal da resolutividade. O Ministério Público, por exemplo, por meio da Resolução 118 de 2014, anotem aí essa resolução porque ela cai com frequência na prova, caiu recentemente num concurso realizado pela CESP, 2 questões sobre a Resolução 118 de 2014. Então essa resolução ela trata das técnicas de solução de conflitos como mediação, negociação e conciliação, técnicas não litigiosas de solução de conflitos, impondo uma nova cultura ao Ministério Público. O Ministério Público ele muda um pouco esse perfil demandista, ou seja, de processar, de ajuizar, para o perfil resolutivo, de fazer parte de uma solução não litigiosa dos problemas. Vai mediar, vai negociar, vai conciliar, porque nós já percebemos que quanto mais processos ingressam no sistema judicial brasileiro, as instituições não têm como dar conta. Então é necessário métodos alternativos de solução de conflitos. É claro, não estou dizendo com isso o Ministério Público vai deixar de processar, o Ministério Público vai deixar de ajuizar ações. Não é isso. Não é isso. Mas é adotar e estimular o diálogo por meio de outros métodos não processuais, de outros métodos extraprocessuais, no qual a Resolução 118 de 2014 estimula muito bem. Resolução número 118 de 2014 do Conselho Nacional do Ministério Público. Por outro lado, quando nós não estimulamos esse tipo de situação, ou seja, não conflituoso, não litigioso, os processos eles começam a chegar mais e mais e mais. E como todos nós somos seres humanos e temos limites, é claro, as instituições têm falhas, os seres humanos também, né? Todos nós temos falhas e defeitos, mas o número de processos e a complexidade com que eles chegam vai inviabilizando a sua solução. As instituições não conseguem mais dar vazão às demandas da sociedade, por inúmeras razões, e o excesso de litigiosidade é uma delas, e é uma das mais importantes, aliás. Isso acarreta o quê?
acarreta o colapso do sistema judicial. Quando eu falo em sistema judicial, eu não estou falando só do Poder Judiciário, claro, eu estou falando de todas as instituições que compõem o sistema judicial. Então, quando você não consegue dar vazão à demanda, o sistema entra em colapso. Ele entrando em colapso, o que acontece? Cai no descrédito. Então, as instituições elas podem cair em descrédito por não conseguirem realizar a tarefa que foram criadas para realizar. Tá certo? Vamos continuar nosso bate-papo no próximo bloco. Olá pessoal, bem-vindos de volta então ao nosso segundo bloco sobre processo coletivo, carreiras jurídicas estaduais. Nós falamos no primeiro bloco sobre a evolução do processo coletivo, falamos sobre o excesso de litigiosidade, conceito de processo coletivo, de direito coletivo, o que busca a tutela coletiva, e estávamos falando sobre as instituições no finalzinho do nosso último bloco, principalmente em relação ao excesso de processos e que o sistema judicial não consegue, a contento, dar vazão às demandas que lhes são colocadas, justamente, e um dos principais fatores é justamente o excesso de problemas que chegam às instituições em qualidade e quantidade. Bom, voltando aqui ao tema, então, e sempre estimulando a questão da resolutividade, o primeiro grau de jurisdição é o segmento mais sobrecarregado do Poder Judiciário e, por conseguinte, aquele que presta serviços judiciários mais aquém da qualidade desejada. Dados do relatório Justiça em Números, 2015, revelam que 99,7 milhões de processos que tramitaram no Judiciário Brasileiro no ano 2014, 91,9 milhões encontravam-se no primeiro grau, que corresponde a 92% total. A fonte é o CNJ. Então, fica claro perceber que a relação entre o número de processos e a qualidade da prestação de serviços do judiciário. Nós temos que reconhecer o seguinte: o Brasil tem excelentes juízes, tem excelentes membros do Ministério Público, excelentes advogados, excelentes defensores, mas em razão da forma com que nós trabalhamos com os problemas, da forma que nós trabalhamos com as demandas judiciais, hoje o caminho para o colapso ele é muito iminente, né? Não tem como dar conta de tudo aquilo que acontece no dia a dia, né? Realizar audiências, atendimentos, investigações, sentenças, despachos, cada vez mais problemas e problemas de pequena e média monta que poderiam ser resolvidos de forma resolutiva, deixando o sistema judicial para os casos de maior complexidade. É uma das coisas que a resolução número 118 de 2014 do CNMP busca, então, estimular as formas não conflituosas de solução de litígios. O Ministério Público, hoje, já iniciou uma mudança de cultura, deixando um pouco de lado esse perfil demandista, de processar, de ajuizar, para se transformar numa instituição mais resolutiva, de tentar resolver os problemas dentro do diálogo e da argumentação jurídica. É essa a ideia. Mas prosseguindo aqui no nosso tema, no processo de eficiência da atuação institucional devem ser ressaltadas a ampliação da atuação extrajudicial como forma de pacificação de conflitos, a atuação de forma proativa, efetiva, preventiva e resolutiva e a celeridade procedimental. Essa passagem ela vem do Manual de Negociação e Mediação para membros do Ministério Público, editado pelo Ministério da Justiça. Só que para que isso ocorra, é necessária uma mudança de cultura. Isso é difícil, de certa forma é lento, porque a maioria dos juristas, a maioria dos estudantes ainda dos cursos de direito, ainda é muito formatado na ideia de se estudar o processo litigioso, de que o processo litigioso ele pode, de alguma forma, resolver os problemas que são colocados. E, de fato, pode. Só que, ainda em relação a isso, é necessário também estudar a mudança social. E dentro dessa mudança social é que vem justamente essa alteração de cultura. Então, como isso é uma coisa muito nova ainda, essa questão de resolutividade, de poucos anos para cá, vem se pensando nesse tipo de solução de conflitos, já tivemos aí alguns avanços legislativos, a Lei 9.099,
89, depois as suas alterações, depois a questão transação penal, depois os acordos penais, né, como por exemplo o acordo de não persecução penal da resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, mas é necessário dizer que essa ideia de resolutividade ela está sendo ampliada no espectro das instituições para tentar dar uma melhor prestação dos seus serviços para a sociedade. Para isso é necessária uma mudança de cultura. Mas enfim, da mesma forma que nós pensamos assim, os interesses e direitos difusos e coletivos, eles também surgiram para tentar melhorar a prestação de serviços, sobretudo na resolução de questões em massa que são colocadas ao sistema judicial. Então, os interesses difusos, quando surgiram, quando foram reconhecidos, na verdade, porque não é que eles surgiram, eles sempre estiveram lá, mas foram reconhecidos de pouco tempo para cá, eles despertaram a curiosidade geral, tendo sido inicialmente vistos como um personagem absolutamente misterioso, está em italiano mesmo. Assim também a sua acessibilidade à justiça foi de início e durante bom tempo vista com fortes reservas, o que se explica por um dado jurídico-cultural. Professor Mancuso, na obra dele, Interesses Difusos, aqui, da 9ª edição. O que ele quer dizer com isso? Que essa ideia de tratar direitos e interesses difusos e coletivos por meio do processo coletivo, quando isso começou a vir, isso gerou uma certa desconfiança. Peraí, como assim? Antes a gente só tratava de direito público e de direito privado, era fazenda pública ou particular. Agora então tu estás me dizendo que eu posso pegar uma situação e aplicar para um número indeterminado de pessoas? Mas como que isso se procede? Então, como o sistema jurídico estava muito formatado para aquela configuração tradicional, essa mudança de cultura, essa mudança de entendimento, ela representa uma verdadeira ruptura. Só que essa ruptura ela ainda não se fez totalmente, porque ainda hoje as instituições têm uma certa desconfiança em relação aos direitos difusos e coletivos e o manejo do processo coletivo para sua solução. Ainda hoje, enquadrar determinadas situações lá nos conceitos de direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, ainda não é uma tarefa fácil, porque aquele rol de direitos defendidos, objetos jurídicos defendidos, por exemplo, lá na Lei da Ação Civil Pública, ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo. Lá o inciso 4 demonstra isso, depois nós vamos chegar lá para conversar. Então, quando você tem uma outra situação que não está enquadrada expressamente ali, você vai ter que configurar essa situação, você vai ter que transpor essa situação para aqueles conceitos lá do Código de Defesa do Consumidor. E aí que começa a gerar determinadas desconfianças, começa a gerar determinados debates. Mas é um direito difuso, mas é coletivo. Não, na verdade não é, ele é individual ou homogêneo. Então, passados muitos anos, do Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, ainda hoje o sistema judicial brasileiro ainda não se adaptou completamente àquela ruptura que começou lá na década de 80, na Lei da Ação Civil Pública, na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, com a Constituição, mencionando a ação civil pública, mencionando moralidade administrativa, mencionando o meio ambiente também, lá na questão da ação popular. Então, ainda há uma certa desconfiança em relação a isso. A jurisprudência, claro, caminha, vai se sedimentando, a jurisprudência também tem um importante fator de trazer segurança jurídica para o operador do direito, também para você que vai fazer aí prova de concurso nas carreiras jurídicas estaduais, mas o fato é, nós ainda estamos trabalhando na construção desses conceitos. Então, ainda há resistência no mundo jurídico em relação ao trato com os direitos meta-individuais, o que pode ser visto ou não visto no Código de Processo Civil, por exemplo, que perdeu a chance de avançar no tema. O Código de Processo Civil ele foi gestado depois de um longo debate. É bem verdade que o nosso CPC de 1973 já estava defasado, já tinha muitas alterações, já tinha, enfim... Já estava na hora realmente de reformá-lo para poder prever situações aí que a sociedade hoje coloca as instituições
para a sua resposta, para o seu pronunciamento. Questões como, por exemplo, o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, é fantástico, né, a previsão do Código de Processo Civil aí de 2015. Contudo, o Código de Processo Civil ele podia ter avançado mais, pois se uma vez lá, início na década de 80, o processo coletivo ele vem avançando e vem evoluindo no Brasil, várias e várias ações civis públicas, ela já se tornou, a ação civil pública, por exemplo, que é um dos principais instrumentos do processo coletivo, já se tornou algo usual, corriqueiro, inclusive, né? O Ministério Público ajuiza muitas ações civis públicas, a Defensoria Pública também, vários outros legitimados aí para ajuizamento de ações civis públicas, as associações. Então, como isso já teria se tornado corriqueiro no contexto judicial, no contexto jurídico brasileiro, o Código de Processo Civil, uma vez que nós teríamos um código novo, totalmente novo, reformulado e formatado aí para resolver as principais demandas sociais, seria interessante que o Código de Processo Civil pudesse dispor de um capítulo inteiro sobre o processo coletivo. Ia simplificar a legislação, talvez, claro, né, se bem feito, e teria tudo para ser bem feito, ia trazer mais segurança jurídica, ia pacificar alguns entendimentos, ia contentar alguns, descontentar outros. Isso faz parte do processo democrático, mas o Código de Processo Civil não avançou nesse ponto, inclusive vetou a parte que mais se aproximava do processo coletivo, a conversão de demandas individuais em coletivas, e deixou lá no artigo 318, como eu já mencionei, pelo princípio da especialidade, valendo toda a legislação que a gente tem, essa legislação prolixa, densa e complicada de trabalhar. Então o CPC, ele perdeu a chance. Bom, tem alguma razão para isso ter acontecido? Por que será que o Código de Processo Civil perdeu a chance? Bom, nós não vamos saber exatamente o que se passava na cabeça dos congressistas e dos legisladores, inclusive da comissão que realizou ali o anteprojeto. Saiu um código muito bom, na verdade, mas, claro, passível de críticas como todas as legislações são. O professor Mancuso, ele menciona, e eu transcrevi porque eu achei muito interessante, ele menciona que há um antigo temor da pulverização do poder estatal em relação a essa parte, né? Uma barreira de ordem política que ficaria disseminada entre grupos portadores de interesses meta-individuais. Poderia haver risco para a tripartição dos poderes, gerando uma concorrência entre eles. Segundo o professor Mancuso, então, um dos fatos de não se avançar tanto nessa questão do processo coletivo como se deveria ou como se gostaria é a questão da pulverização do poder estatal. E, de certa forma, fazendo uma análise técnica, claro, uma análise técnica, não quero dizer que o judiciário vai virar ativista e vai substituir o legislativo, vai substituir o executivo, mas fazendo uma análise técnica, há uma certa dose de razão, porquanto muitos grupos portadores de interesses meta-individuais acabam transferindo para o judiciário o poder de dizer sobre determinadas situações ou mesmo políticas públicas que seriam de competência do executivo implementar e executar e do legislativo legislar. Então, nesse ponto, o excesso de uso do processo coletivo poderia, ante uma análise técnica, né, que fique bem claro, trazer esse tipo de problema, experimentar esse tipo de problema. Isso, de certa forma, até acontece hoje. Não obstante a atuação das instituições, que se pauta pelo princípio da impessoalidade, as instituições, Ministério Público, Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, também são passíveis de críticas, como instituições feitas de seres humanos, e uma das críticas justamente é essa, que o processo coletivo, de alguma forma, ele interfere naquilo que é ação típica e discricionária do Poder Executivo, ou talvez até do Poder Legislativo, dependendo do caso. Então, essa ideia do professor Mancuso, ela não é desarrazoada e ela tem sua razão de ser. Contudo, isso não significa dizer que o processo coletivo não deva evoluir, mesmo que o Estado brasileiro tenha que impor alguns bons e necessários limites. Contudo, sem desproteger a população e sem tirar aquilo que nós buscamos,
que é a celeridade processual, a segurança jurídica e a máxima efetividade na defesa dos direitos e interesses difusos e coletivos, que são aqueles lá previstos no artigo 81, parágrafo único, incisos 1, 2 e 3 do Código de Defesa do Consumidor. Mas, enfim, prosseguindo nesse tema, sobre a questão da tutela coletiva, nós temos agora os fundamentos da ação coletiva que eu procurei trazer para vocês aqui, retirado do professor João Paulo Lordelo. Tem até aqui o site dele, onde ele coloca a sua disciplina. Ele menciona dois fundamentos, o fundamento sociológico e o fundamento político. O que vem a ser um, o que vem a ser outro? Bom, fundamento é o que funda, alicerça, né? Então, o fundamento sociológico da ação coletiva, segundo o professor Lordelo, é o acesso à justiça. As ações coletivas, elas permitem a resolução de demandas, pretensões retidas, principalmente de consumidores relativas a bens e serviços de massa. Então, fundamento sociológico, né? A sociologia é o estudo da sociedade. Então, se a sociedade tem pretensões, demandas e pretensões retidas, é necessário que haja um instrumento eficaz e adequado para dar vazão aos seus problemas. Esse instrumento, ele pode ser o processo coletivo, por meio do qual, ante o ajuizamento de uma única ação, você consegue resolver os problemas de um número indeterminado de pessoas. É assim que acontece mesmo? É assim que acontece. Ou era para ser assim. Pelo menos nós temos que pensar que era para ser assim. Na prática, ocorrem alguns entraves. Mas o fato é que, em relação a direitos difusos e coletivos, meio ambiente, consumidor, moralidade administrativa, são as três categorias principais aí, a questão urbanística também ligada ao meio ambiente. Ao invés do ajuizamento de várias ações individuais, você pode entrar com uma única ação coletiva, uma ação civil pública, por exemplo, para resolver aquele problema. Eu gosto de dar dois exemplos em relação à ação coletiva quando a gente fala desse fundamento sociológico. Aqui o professor Lordelo, ele fala principalmente de consumidores. Então, uma situação que é colocada como ilegal ou ilegítima ou abusiva no mercado de consumo, ela atinge não só eu, por exemplo, que estou passando ali naquele momento e que estou sendo alvo daquela publicidade enganosa, mas atinge um número indeterminado de pessoas. Não se sabe quantas pessoas exatamente vão ser atingidas por aquela publicidade enganosa, e daquela publicidade enganosa pode ocorrer determinadas consequências. Então, o que se faz? Ao invés de vários consumidores efetivamente atingidos ingressarem cada um com sua demanda no Poder Judiciário, o que é algo absolutamente permitido, vamos ponderar dessa forma, né? Nada pode tirar o direito das pessoas de ingressar ao Judiciário, é um direito fundamental, está na Constituição, né? Mas uma única demanda dentro da legitimação extraordinária por meio de uma ação coletiva é capaz de satisfazer ao interesse não só daquelas pessoas atingidas, mas também daquelas que eventualmente venham a ser atingidas, e eu necessariamente não sei quem são ou quantas são, mas sei que supera e muito essa dimensão, esse mundo que eu estou aqui, ele se difunde, né? Justamente por isso nós falamos de direitos difusos. Então o fundamento sociológico é justamente esse. Nós temos um segundo fundamento político, aqui a letra B, e princípio da economia processual, que tais ações permitem a solução de diversos conflitos por meio de um só processo. Bom, fundamento político e princípio da economia processual. Nós sabemos, nós que somos da área do direito, nós sabemos que um litígio processual é algo burocrático, é algo lento, essencialmente lento aqui no Brasil. Aqui eu não estou querendo fazer juízo de mérito ou de valor, se é bom ou se é ruim, a culpa é do fulano ou do beltrano, mas o processo judicial aqui, ele é um processo que poderia tramitar mais rápido, isso é verdade, sem entrar no mérito de quem faz ou não faz a sua parte. E é um processo caro também.
movimenta a máquina estatal. Todos nós pagamos um processo judicial dos nossos impostos. Tem que pagar um juiz, tem que pagar um membro do Ministério Público, tem que pagar os servidores do Judiciário, tem que pagar o oficial de justiça, que vai lá cumprir os mandados, tem que pagar o carro do Poder Judiciário, que vai servir nesses trâmites, tem que pagar, via de regra, tem que pagar situações como, por exemplo, as perícias. Enfim, o processo judicial é um processo caro. Então, dentro do fundamento político, é muito mais interessante você ajuizar uma única demanda do que várias individuais. A economia processual, ela é evidente. A economia processual é muito clara, além das outras consequências benéficas da ação coletiva em relação à ação individual. Aí eu estou falando da segurança jurídica, eu estou falando, porque em relação à segurança jurídica, o mérito da questão é aquilo que mais nos importa. Aí eu estou falando também da celeridade, tramitar várias ações individuais, várias citações, várias intimações, várias contestações. Você pode fazer isso de uma forma só, ante um legitimado extraordinário. Então os fundamentos da ação coletiva, fundamento sociológico, fundamento político, eles se afiguram dessa forma, né? É o alicerce da coisa, o alicerce da demanda coletiva, acesso à justiça, resolução de demandas repetitivas, né, em massa, que o professor Lordelo fala do consumidor, mas isso pode se afigurar, por exemplo, uma situação muito problemática no Estado brasileiro é o acesso à saúde, também excessivamente judicializado. O acesso à saúde traz problemas de ordem financeira, traz problemas de ordem institucional e traz problemas de ordem social. Também é uma situação que deveria ser repensada e trabalhada dentro do processo coletivo, mas também se enquadra dentro do fundamento sociológico e do fundamento político. Tá certo? Então esses seriam os fundamentos. Em relação à classificação ele pode ser classificado quanto ao objeto basicamente de duas formas. Na tela. Por meio de ações que versam sobre direitos meta-individuais, o processo coletivo pode ser classificado quanto objeto em comum, por meio de ações que versam sobre direitos meta-individuais e não relacionados com o controle abstrato de constitucionalidade. Por exemplo, ação civil pública é ação popular, controle abstrato de constitucionalidade, ou especial, sendo as ações que tratam de controle abstrato de constitucionalidade. Isso aqui é um prato cheio para cair na sua prova de concurso. Qualquer carreira jurídica estadual que você pretender seguir, e a banca examinadora ou a fundação, eventualmente, que vai formalizar a sua prova, que vai elaborar a sua prova, vai perguntar em relação ao objeto, classificação, processo coletivo comum e especial, vai estar lá as assertivas para você escolher uma delas como certa ou errada, daí você já sabe. O processo coletivo comum são aquele que não se relaciona com o controle abstrato de constitucionalidade. Ação civil pública, ação popular, ao passo que o especial, sim, né, ação direta de inconstitucionalidade é o caso mais tradicional. Passados os fundamentos, passadas as classificações do processo coletivo, nós podemos falar agora em princípios do processo coletivo. Só que antes de falar dos princípios do processo coletivo, nós temos que ponderar que o processo coletivo ele está inserido na ordem jurídica brasileira, a gente sabe disso. E por estar inserido na ordem jurídica brasileira, deve respeitar a Constituição Federal e todos os princípios que regem os demais processos judiciais. Assim, os princípios constitucionais, sobretudo aqueles previstos lá no artigo 5º, a título de direitos e garantias fundamentais individuais, como, por exemplo, devido processo legal, o princípio do contraditório, o princípio do juiz natural, o princípio da celeridade, colocado como direito e garantia fundamental pela emenda constitucional número 45, dentre outros princípios, devem ser respeitados. Então, o processo coletivo, como disse o professor Marcos Rios Gonçalves, lá no início do nosso bate-papo, eu trouxe a citação dele, não inaugura uma nova forma de direito processual brasileiro. Ele se alinha ao processo civil, é claro, necessárias algumas adaptações, como o próprio professor Marcos falou. Contudo, ele deve ser lido à luz dos institutos processuais civis. E isso fica bastante claro, nós vamos falar depois
sobre as tutelas provisórias de urgência e de evidência, você vai ver que dentro da Lei da Ação Civil Pública é bem simples em relação ao mandado liminar, está lá no artigo 12. Mas para trabalhar essa questão das tutelas provisórias no processo coletivo, você vai ter que fazer a integração lá com os artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, também com o Código de Defesa do Consumidor, também com o Estatuto do Idoso. Mas, enfim, o processo coletivo, então, como está inserido na ordem jurídica brasileira, ele deve respeitar todos os princípios constitucionais que todos os outros princípios, que todos os outros processos, respeitam, ok? E em relação aos princípios em si, antes de falar dos específicos do processo coletivo, eu trouxe para vocês os princípios informativos do processo universal. Paulo Roberto de Gouveia Medina, Teoria Geral do Processo, editora Juspodium, ele elenca aqui 5 princípios muito importantes, 4 princípios, muito importantes que vale a pena a gente rever. O primeiro deles é o princípio lógico, escolha dos atos e formas mais aptas para descobrir a verdade e evitar erros. Na verdade, pessoal, vamos combinar que o processo ele tem que ser um instrumento da verdade. O processo ele tem que ser um instrumento da verdade. Não pode ser um instrumento da mentira e nem para ocultar alguma coisa. Então esse princípio lógico, informativo do processo universal se amolda perfeitamente àquilo que nós estamos conversando. Em segundo lugar, nós temos o princípio jurídico. Ele diz que deve proporcionar aos litigantes igualdade na demanda e justiça na decisão. Esse princípio aqui é muito interessante, porque dentro do processo coletivo, eu vou até pegar a caneta aqui, deixa eu habilitar a caneta. Aqui. Princípio jurídico, proporcionar aos litigantes igualdade na demanda e justiça na decisão. Aqui eu vou fazer uma pausa para a gente comentar um pouquinho esse princípio jurídico. Proporcionar aos litigantes igualdade na demanda e justiça na decisão. Nós estamos falando, por exemplo, dentro do processo coletivo, vamos trazer isso aqui para dentro do processo coletivo, o Instituto da Inversão do ônus da prova, previsto lá no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor, e também no Código de Processo Civil, agora em 2016, o juiz pode decidir de forma, 2015, em vigor em 2016, o juiz pode decidir de forma diversa sobre a distribuição do ônus da prova. Então essa ideia do ônus da prova, por exemplo, dentro da demanda concreta, dentro do caso concreto que nós estamos analisando, você vai pegar uma grande corporação para lidar com uma pessoa comum. É claro que essa grande corporação, eu estou me limitando aqui ao direito do consumidor, só para a gente contextualizar o exemplo, essa grande corporação, ela tem um poder muito maior do que o cidadão comum que está ali litigando na outra ponta. Então, na defesa do consumidor, presumindo-o como a parte vulnerável, a parte hipossuficiente, a inversão do ônus da prova, ela justamente vem ao encontro desse princípio jurídico e proporcionar uma maior igualdade na demanda e na justiça da decisão. A inversão do ônus da prova, ela busca ao máximo igualar as duas partes, para que elas tenham condições iguais ou pelo menos parecidas de litigar no processo. Aqui eu estou falando do processo coletivo. O terceiro princípio aqui mencionado pelo professor Paulo Roberto é o princípio político, prover os direitos privados de máxima garantia social com o mínimo sacrifício de liberdade individual. Bom, as liberdades individuais, asseguradas pela Constituição, também fazem parte do processo evolutivo dos direitos fundamentais. Então aqui é elevada a categoria de princípio político, princípio do processo universal. Por fim, nós temos aqui o princípio econômico. Esse princípio econômico ele deseja fazer com que as lides não sejam tão dispendiosas a ponto de se poder dizer que a justiça civil é feita só para os ricos. Isso aqui está na página, eu retirei isso da página 80 do livro Teoria Geral do Processo, muito interessante dentro da leitura que dá para se fazer em relação ao processo coletivo. Mas o princípio econômico faz com que as lides não sejam tão dispendiosas a ponto de se poder dizer que a justiça civil é feita só para os ricos. Então, pessoal, dentro daquilo que nós chamamos de máxima efetividade da defesa dos direitos e interesses
difusos e coletivos, a ideia da legislação é justamente facilitar que os titulares, né, os legitimados, na verdade, porque nem sempre os legitimados são aqueles que possuem o direito, né? O Ministério Público, no caso, como legitimado extraordinário, não é o dono dos direitos difusos e coletivos. Mas, enfim, fazer com que os legitimados ao ingresso das demandas coletivas, eles não se sintam acanhados ou de alguma forma inibidos por conta de entraves econômicos e financeiros, mas sim estimulados, né, de alguma forma a ingressar com suas demandas, aqui a boa-fé é presumida, claro, mas ingressar com suas demandas junto ao Poder Judiciário. E um exemplo clássico e tradicional é a ação popular, né, que isenta de custas, salvo uma fé. Agora, se houvesse a necessidade do adiantamento de custas, enfim, qualquer hipótese na ação popular, isso inibiria o cidadão legítimo para ingressar com a ação popular, ao invés de incentivá-lo a exercer o controle popular dos atos da administração. Tá certo? Vamos prosseguir sobre esse tema no próximo bloco.